Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Andreia, vim aqui para mais um vídeo sobre dicas de Excel. Dessa vez vamos falar de PROC-V, uma função bastante utilizada aí, que ainda gera bastante dúvida no pessoal. Eu trouxe aqui, antes de a gente ver na prática, entender o que é o PROC-V, né? Então, o PROC-V, ele é uma procura por vertical, ele vai sempre procurar, sim, nessa sequência, na vertical, tá? Então, se você tiver uma planilha que esteja toda na horizontal, não vai procurar, só procura assim. Uma outra regrinha que básica, né, que ele vai sempre procurar é sempre para a direita. Se alguma informação que você queira buscar, ela estiver do seu lado esquerdo da planilha, não vai funcionar. Para isso, a gente tem o PROC-X, o índice CORRESP, o PROC-V, ele só vai funcionar daqui para frente, à sua direita. Então, as informações que você busca precisa estar à sua direita, tá? Outra regrinha básica aqui para funcionar esse PROC-V é que a primeira coluna contenha os seus dados, tá? Então, se você estiver buscando o código do cliente, a sua primeira coluna na matriz, tabela, precisa ter o código do cliente. Se for o CNPJ, também essa primeira coluna precisa ter o CNPJ, tá? E assim, sempre tem que funcionar. Então, o código que você está buscando nessa outra matriz tabela precisa ter essa primeira informação na primeira coluna, tá? E uma outra diquinha básica que a gente vê aí bastante gente errando é o número da coluna. Quando você for selecionar o número da coluna, ele entende-se que a primeira conta como 1, tá? E não é 0, não. Então, a gente já viu esses erros aí acontecendo. Então, sempre conta a primeira coluna, que é a coluna que você está buscando, é 1, e assim, e depois você vai contando, tá? Pra frente, tá bom? Então, entendendo isso, a gente já consegue eliminar aí alguns erros que podem acontecer com o PROC-V, tá? Aqui, antes da gente ir para a prática também, bom a gente entender a síntese da fórmula, tá? Não precisa decorar, obviamente, que ela é auto-intuitiva, ela vai te pedindo essas informações, mas só para você entender passo a passo do que ela significa. Então, quando você coloca o PROC-V, vai te pedir primeiro o valor procurado. O valor procurado é justamente o que você está buscando. Eu estou buscando o CNPJ do cliente e quero saber quem é o responsável por esse cliente. Eu estou buscando o código do produto, quero saber que produto é esse. Então, isso é o que você está buscando. É o CNPJ, é o código do cliente, é qualquer outra informação ali, sei lá, o CNPF do cliente, qualquer outra informação, tá? Aí depois ele vai te pedir a matriz tabela. A matriz tabela é uma outra tabela onde você contém esses dados. Eu tenho uma outra tabela que eu tenho o código do produto e o nome do produto. Então, essa seria a sua matriz tabela. Seria sempre aquele que a gente chama de depara, tá? Então, essa é a sua matriz tabela, e lembrando que sempre a primeira coluna precisa estar na coincidência com o que você está buscando. E o número da coluna é onde está localizada essa informação que você está buscando, tá? Então, eu quero saber o código do produto. Então, na minha primeira coluna tem o código do produto, na segunda tem um produto. Então, a segunda vai ser sempre o número da coluna que você buscar, tá? Pode estar lá uma planilha grandona, pode estar lá no final que vai funcionar, tá? E procurar intervalo, aí tem algumas versões que vem escrito verdadeiro ou falso, correspondência exata ou não. Para não gerar dúvidas, coloca sempre 0 nessa opção, porque aí ele vai entender que é uma correspondência exata, tá? Sempre 0, coloca sempre 0 que vai funcionar, tá bom? Agora vamos para a prática para a gente entender como é que isso funciona, tá? Trouxe uma tabelinha aqui completamente fictícia, como se eu tivesse alguns chamados abertos aqui. Com o CNPJ do cliente, eu queira saber quem é o responsável por esse cliente, qual é o regional que ele atende, tá? E aqui eu tenho uma outra tabelinha, tá? Que eu tenho exatamente isso, o CNPJ, o responsável e a regional. Então, era só eu fazer um PROC-V ali para conseguir colocar essas informações que estão aqui de nome do responsável e regional nessa minha outra tabela aqui, tá bom? Então, vamos lá na prática para ver como é que funciona. Vamos abrir a fórmula com igual, PROC-V, abre parênteses, ou se você já der um tab, ele vai entrar na fórmula e vai te pedir o que ele está procurando, a fórmula, tá? Então, aqui, o primeiro item é o valor procurado. O valor procurado é o nosso CNPJ. Selecionei o CNPJ aqui, só cliquei em cima da célula, dou um ponto vírgula e agora ele fala qual é a sua matriz tabela. Então, a matriz tabela eu vou ter que ir lá nessa minha outra coluna, nessa outra minha tabela, onde eu tenho as informações que eu quero. Vou lá, vou selecionar a primeira coluna onde tem o CNPJ e vou selecionar o nome do responsável, tá? Aqui eu vou dar um ponto vírgula e vou dar sequência, tá vendo? Que ele já tá pedindo número, índice, coluna. Então, aqui é o número da coluna, tá? Então, qual é o número da coluna que tem o nome do responsável que eu preciso? Aqui é 1,
e aqui é 2. Então, eu vou botar número 2, tá? 2. Dou um outro ponto vírgula e foi o que eu te falei. Ele sempre procura verdadeiro ou falso. Vamos colocar sempre 0, que vai ser a correspondência exata aqui, tá? Só para vocês entenderem o contexto, se você colocar 1 aqui, ele vai procurar aproximadamente um CNPJ que tem aquilo ali. Mas não é isso que a gente quer saber exatamente daquele CNPJ ali. Então, por isso que nunca coloca 1 ou aproximado. Porque geralmente quando a gente busca o valor exato. Então, bota 0 que vai funcionar, fecha a sua fórmula e dá um Enter. Dá um Enter. Opa, ele deu aqui porque eu enfio um colchete aqui. Dá um Enter, que ele vai funcionar e vai achar quem é o responsável para aquele cliente ali, tá? Então, aqui a gente sabe que o João Silva é responsável por esse cliente. A Maria Oliveira é responsável por esse cliente. Ainda assim, se eu quiser saber a regional que o João, ou que a Maria, ou que o Pedro atende, que também tem naquela minha outra planilha que eu quero trazer aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que em vez de eu colocar a coluna 2, eu vou colocar a coluna 3. Vou fazer aqui rapidinho só para ilustrar para vocês, mas a ideia é exatamente a mesma. Abrir para que ver, colocar o valor procurado, ponto, vírgula, vou na minha base, na minha outra base, que eu tenho a informação que eu preciso, vou selecionar as 3. Repara que aqui em cima, quando você seleciona as 3, ele lá em cima ele já diz, ó, não sei quantas linhas versus 3 colunas. Então, ali, 3 vai ser o número da sua coluna. Aí fica a dica aí também para anotar já o número da coluna, não precisa ficar contando, tá? Então, 3, ponto, vírgula, 0. Fecha fecha a parênteses e dá um Enter, ok? E aí, pronto, eu já tenho as informações de responsável e regional que eu precisava, tá? Então, é assim que funciona o PROC-V. Alguns erros podem acontecer aqui, né? E é bom a gente ficar atento, porque se esse CNPJ aqui que eu tô procurando, ele não for exatamente igual lá, ele vai dar um erro. Ou seja, se eu tiver um CNPJ aqui, que ele não esteja nesse mesmo formato que esteja lá, esteja sem ponto, sem ponto, por exemplo, ou sem traço, né, ou sem esse traço aqui, ele também não vai achar, por mais que ele seja igual ao CNPJ que esteja lá e está numa formatação diferente, não vai encontrar. Se tiver qualquer espaço antes ou depois, e esses espaços são danados porque a gente não vê, aparentemente para mim tá igual, mas se tiver qualquer espaço ali, ele também não vai achar, tá? Então, a formatação precisa estar exatamente igual ao que tá lá, tá bom? Eu espero ter ajudado você com o PROC-V. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu tiro sua dúvida, tá? Pelos comentários. Estou aqui para ajudar. E sua dúvida, se eu puder, eu tiro sua dúvida também. E curte o vídeo para ver se vocês estão gostando desse conteúdo, tá? Obrigada aí, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.